Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego Fares aqui na área para a nossa semana Premonição Enem, galera. E isso, os principais temas da química. Aqueles que você diz assim para mim, professor, eu não tenho todo o tempo do mundo para estudar não, professor. Eu quero que você diga para mim aquilo que tem muita chance de cair. Então, galera, esse vídeo é para isso. Nós vamos começar essa saga de Premonição Enem, falando sobre um tema forte, um tema que está em alta, um tema que você precisa entender. Inclusive, isso aqui pode até vir numa prova de ciências humanas. Claro que não com a abordagem do que ele é e tudo mais, mas alguma coisa lá para a área de geografia, de matriz energética, coisas do tipo. Mas pode vir também numa prova de ciências da natureza, uma pergunta ali mais técnica. O que é esse tal de hidrogênio verde? Para que serve? De onde vem? O que comem? Como se alimentam, né? Enfim, gente. Então, hoje na nossa aula eu vou explicar para vocês tudo sobre hidrogênio verde. Se você ficar comigo nesse vídeo até o final, deixar o like, já te agradeço logo, porque eu sei que durante o vídeo você vai esquecer. Se ajuda pra caramba apertando o botãozinho do like, tá? Pra gente começar, eu preciso dizer para você, meu caro aluno, que o hidrogênio, ele é um combustível. Então, quando você pensa em hidrogênio verde, você está pensando no hidrogênio que ele é um combustível. Combustível esse que é considerado o futuro combustível da humanidade, tá, gente? Então, nós esperamos daqui a alguns anos que a humanidade, de uma forma ou de outra, ela será movida a hidrogênio. Por quê? Porque o hidrogênio ele é um combustível limpo. Se você imaginar um carro movido a hidrogênio, como é que acontece a reação química para liberar energia? Olha só, o hidrogênio, que é um gás, numa célula de hidrogênio, tá? Numa célula, que é a estrutura em que ocorre essa reação é chamada célula de hidrogênio, ele vai reagir com o gás oxigênio. A única coisa que é liberada nessa reação, que é produzida nessa reação, é vapor de água. E o mais legal, galera, essa reação, ela tem um ΔH negativo. ΔH negativo significa o quê, galera? Significa que essa reação, ela é uma reação exotérmica. Reações exotérmicas são aquelas que liberam energia. Então se a reação libera energia, eu posso aproveitar essa energia liberada para fazer um carro andar. E vocês perceberam qual é a única coisa produzida nessa reação? Vapor de água. Isso aqui polui o meio ambiente? Não, muito pelo contrário, é vapor de água. Tu está liberando água para a atmosfera. Professor, isso parece que não é real, de tão perfeito que é. Exato, mas isso existe, galera. Se vocês pararem para pesquisar um pouco mais a fundo, já existem carros movidos a gás hidrogênio, tá? Inclusive alguns até rodando. O hidrogênio ele só tem um pequeno grande problema. Qual é o pequeno grande problema do hidrogênio, tá? É que a obtenção do hidrogênio ainda é um processo caro, tá, galera? É um processo oneroso. Então, a gente precisa descobrir alternativas para tentar baratear essa produção do hidrogênio, tá? Quando a gente fala de produzir o hidrogênio, aqui vai um contraponto também. Para você produzir o hidrogênio, você precisa gastar energia. Então, olha só. Quando você pega o hidrogênio e coloca ele numa célula de combustível, ele libera energia. Mas para você produzir o hidrogênio, você tem que gastar energia. Essa energia, de onde ela vem, é que vai classificar esse hidrogênio dentre as várias cores que tem. Hidrogênio verde, hidrogênio cinza, hidrogênio turquesa, hidrogênio rosa, hidrogênio... Tem várias cores que classificam o hidrogênio. Todas as cores, elas têm relação direta, galera. Você não precisa ficar decorando cor, não. Todas as cores, elas têm relação direta com a forma com que esse hidrogênio ele é obtido. Vamos supor que eu obtenho o hidrogênio pelo petróleo. Então eu fui lá, fiz processos químicos no petróleo e eu produzi hidrogênio por meio do petróleo. Bom, esse hidrogênio ele é classificado como hidrogênio cinza. Por quê, professor? Porque ele veio de uma fonte suja. Se para produzir hidrogênio eu preciso extraí-lo do petróleo,
Isso não faz sentido, porque o hidrogênio ele é um combustível limpo, mas se ele vem do petróleo, acaba que o limpo fica sujo e, tipo, não mudou nada. Tá, professor, então o que seria o hidrogênio verde? O hidrogênio verde seria aquele produzido utilizando uma fonte de energia renovável. Quais são essas fontes, meu caro aluno? Solar, eólica e podemos até colocar no meio do bolo aí a biomassa, mas principalmente a solar e a eólica. Você deve se lembrar que o hidrogênio ele é produzido através de uma reação de eletrólise. E a eletrólise é a eletrólise da água. Professor, como é que a gente faz a eletrólise da água? Muito bem, meu caro aluno. Para nós começarmos aqui a eletrólise, executando aqui o esquema de eletrólise da água, nós vamos precisar de uma fonte de energia, tá? Essa fonte de energia, ela pode ser, por exemplo, uma bateria, tá? Então eu vou desenhar aqui o esqueminha de uma bateria, ó. Polo negativo, polo positivo. Aqui nós vamos desenhar o nosso recipiente onde vai ocorrer o processo eletrolítico. Vocês vão perceber que eu vou falar de hidrogênio verde, de quebra ainda vou fazer uma revisão completa de eletrólise, tá? Que é um tema que está muito em alta nas provas, tá? Deixa eu desenhar esse aqui mais altinho para ficar tudo igual aqui. Pronto, tá? Então o que acontece, galera? Imagina que aqui dentro eu tenho uma solução aquosa, tá? E aqui eu tenho dois eletrodos imersos nessa solução. Da seguinte forma, ó, eu venho aqui, conecto um fio, né? Venho aqui, conecto um fio e coloco uma barra imersa aqui nessa solução. Essa barra de um eletrodo normalmente inerte, pode ser grafite ou platina. E aí eu venho aqui com outro fio, coloco aqui e mergulho uma outra barra nessa solução, beleza? Professor, o que nós temos aqui dentro dessa solução? Somente água? Eu posso, já que o senhor falou que é eletrólise da água, eu posso passar só uma corrente elétrica na água, certo? Olha só, a água, vamos lembrar que ela é um péssimo condutor de eletricidade, tá? Então você não pode simplesmente passar uma corrente elétrica na água pura, porque a água pura não vai conduzir eletricidade. Apesar da equação global que eu quero chegar ser a eletrólise da água, passar corrente elétrica na água pura não faz sentido. Então eu preciso ter aqui dentro um soluto que, por mais que ele não participe da reação de uma forma direta, mas esse soluto de natureza iônica, ele melhora a condutividade elétrica da solução. Então, mesmo sendo um soluto que não participe diretamente da eletrólise, ele já melhora a condutividade elétrica, isso é importante. E que soluto seria esse, professor? Bom, nós podemos utilizar, por exemplo, o sulfato de sódio. E eu vou já explicar para vocês o motivo de nós utilizarmos esse soluto, tá? Imagina que aqui dentro eu joguei sulfato de sódio. Nós sabemos que o sulfato de sódio, ele se dissocia quando na água em Na+ e SO4 2-, perfeito? Então nós vamos jogar aqui dentro da água o sulfato de sódio, ele vai virar 2Na+ e SO4 2-. Bom, se ele está dissociado, isso significa que aqui na água eu tenho íons Na+ provenientes do soluto e os íons SO4 2- provenientes do soluto. Só que não se esqueça, meu caro aluno, que a gente está falando de eletrólise aquosa. Inclusive tem playlist aqui no canal completa de eletrólise. Se você buscar eletrólise Diego Fares, você vai achar, tá? Quando a gente está falando de água, existe a autoionização da água, tá, galera? Então nós precisamos levar em consideração que algumas moléculas de água se autoionizam virando H+ aquoso mais OH- aquoso. Na sequência, lembre-se o seguinte, aqui dentro eu vou ter íons H+ provenientes da água e íons OH- também provenientes da água. Como é que eu sei o fluxo de elétrons na eletrólise? Olhando para os polos do gerador. Sempre você vai começar olhando para o gerador. Lembre que no gerador, os elétrons saem do polo negativo e voltam para o polo positivo. Ó. Então você começa o esquema fazendo esse desenho aqui. Ó. Se aparecer um desenho desse na prova do Enem, você já sabe, ó, negativo, positivo. Na bateria aqui, no gerador, os elétrons saem do negativo e voltam para o positivo. Se você souber isso, você já entende o fluxo de elétrons que está ocorrendo aqui na eletrólise. Porque ó, o polo negativo está empurrando elétrons para cá e ele vai forçar alguém aqui a sofrer redução.
E lembra que na eletrólise quem reduz são os cátions, porque os cátions, como eles têm carga positiva, entende-se que eles têm deficiência de elétrons. Então eles podem receber esses elétrons. No entanto, você tem sódio H+, disputando qual dos dois vai receber os elétrons. Aí a gente vai precisar recordar, galerinha, uma parada chamada tabela de prioridade de descarga. A tabela de prioridade de descarga dos cátions na eletrólise, ela é a seguinte: demais cátions ganham do H+, que ganham do Al. Professor, o que é isso? É um cachorro latindo aí na aula? Al é alcalino, alcalino terroso e alumínio. Olha aí, ó, como é fácil de lembrar. D mais H mais Al. D mais H mais Al. Ih, Luz, não vai embora não. Ó, o negócio até aqui, a luz ficou meio fraca aqui, não vai embora não, Luz. D mais H mais Al. Essa é a sequência básica que a gente tem aqui para a prioridade de descarga dos cátions. Professor, você quer que eu memorize isso? Cara, com todo o meu coração, precisa. Se você não lembrar disso aqui, você não consegue fazer uma questão de eletrólise. Porque essa sequência é básica para qualquer questão de eletrólise. Então não esqueça essa sequência básica, tá, galera? D mais H mais Al. Tá? E para os ânions, professor, qual que é a sequência? Para os ânions, galera, a ordem de prioridade é esta aqui. Os ânions não oxigenados têm mais preferência que a hidroxila tem mais preferência que os ânions oxigenados e fluoreto, tá? Então essa aqui seria a sequência para os ânions. Galera, qualquer questão de eletrólise, eu preciso saber isso aqui, tá? Por que eu preciso saber isso aqui? Porque lembra que eu falei para vocês que a gente está disputando aqui entre os dois cátions qual que vai sofrer redução? Pois bem, Na e H+, quem tem preferência para sofrer redução? O H+, porque vocês concordam comigo que o sódio ele é da família 1, ele é um metal alcalino, perfeito? É um Al, ele está aqui no Al. Apesar do que, só abrindo um parêntese, né? 1A, 2A, a gente não usa mais essa denominação em tabela periódica. Mas é para facilitar a memorização aqui o Al. Como o sódio está aqui, o hidrogênio ganha do sódio. Se o hidrogênio ganha do sódio, significa que o hidrogênio vai se aproximar desse eletrodo e vai sofrer redução. E a gente lembra que quando o hidrogênio sofre redução, ele sofre redução em dupla, são dois íons H+, que recebem 2 elétrons, sofrem redução e formam quem? Formam o gás hidrogênio. Como nós formamos gás hidrogênio, isso significa que deste lado aqui, ó, neste eletrodo, eu vou notar que vai estar saindo umas bolhas aqui, ó, galera. E essas bolhas aqui, elas são bolhas de quê, professor? De gás hidrogênio. Você está produzindo gás hidrogênio aqui, ó. Está saindo gás hidrogênio desse lado aí, perfeito? Então, é isso que está acontecendo. Do lado de cá, o polo positivo do gerador, ele puxa elétrons. Então, ele vai forçar alguém a sofrer oxidação. Quem vai sofrer oxidação? Algum ânion? Que, em teoria, o ânion é negativo, ele tem excesso de elétrons, ele vai tender a sofrer oxidação. Por isso que é importante eu saber essa sequência, ó. Porque se você tem sulfato e hidroxila, o sulfato ele é um oxigenado. E aí você está vendo que a hidroxila ganha do oxigenado. Se a hidroxila ganha, isso significa que quem vai se aproximar deste eletrodo para sofrer oxidação é a hidroxila. E aí vamos lembrar que quando você escolhe a hidroxila para oxidar, a equação fixa de oxidação da hidroxila é essa aqui, ó, gente. Você pega 2 hidroxilas, juntando as duas, você vai formar o que dessa reação? Você vai formar água, você vai formar gás oxigênio mais 2 elétrons. Todas as vezes que escolhermos a hidroxila, essa será a equação de oxidação da hidroxila. Formou água, bom, meio aquoso, não vai mudar nada. Formou gás oxigênio.
Então significa que deste outro lado aqui, galera, vai estar formando aqui bolhas também. E essas bolhas, elas são de quê, professor? Elas são de gás oxigênio, ó. Então, do lado daí, vai estar formando gás oxigênio. De um lado, gás hidrogênio, do outro lado, gás oxigênio. Galera, olha o que acontece se a gente parar e somar essas 4 equações para ficar a equação global, tá bom? Quando a gente vai somar equações de eletrólise, a gente primeiro tenta igualar o que está de um lado e do outro igual, não é? Então, assim, ó, 2H+, aqui só tem um H+, então a gente multiplica essa equação aqui, ó, por 2, perfeito? 2OH- vai cortar com 2OH-, ó, 2 elétrons vai cortar com 2 elétrons. Então a gente corta tudo que está igual de um lado e do outro, ó. Elétron corta com elétron, 2H+ corta com 2H+, 2OH- corta com 2OH-, uma água da direita cancela com uma água da esquerda, ó, sobra uma água à esquerda, não tem problema. Aqui, gente, percebam que ó, o Na não cancelou com ninguém, o SO4 não cancelou com ninguém. Então, se não cancelou com ninguém, ó, eu posso cancelar o NaSO4, o Na2SO4 da direita com o Na2SO4 da esquerda. E aí, o que sobrou? Do lado esquerdo, vocês estão vendo que sobrou uma água. Do lado direito, galera, o que sobrou foi gás hidrogênio. E do lado direito, o que sobrou aqui, ó, foi gás oxigênio. Prontinho. Essa é a equação global que representa a eletrólise da água, tá, galera? Vou escrever aqui, ó, para vocês tomarem nota aí. Equação global da eletrólise da água. Equação global da eletrólise da água. Vocês perceberam que o sulfato de sódio ele não aparece na equação global. Repararam esse detalhe? Ele está aqui, ó. Vocês estão vendo que ele está aqui, né? Mas ele não entrou na equação global. Porque é aquilo que eu falei para vocês. Nesse caso, a função do sulfato de sódio é só manter a condutividade elétrica da solução, que a água pura ela é um péssimo condutor de eletricidade, tá? E vocês estão vendo que aqui, ó, nós produzimos gás hidrogênio. É esse o cara aqui, ó, que é a estrela principal do nosso show. Gás hidrogênio, ó, a estrela principal do nosso show. Gás hidrogênio. Professor, ok, mas esse hidrogênio produzido, ele é um hidrogênio verde? Aí vai depender do quê? Da fonte de energia que você utilizou. De onde vem essa energia que você utilizou para fazer a eletrólise do hidrogênio? Essa energia, ela foi gerada a partir de um painel solar? Então a gente pegou a energia de um painel solar, acumulou na bateria e usou essa energia para fazer a eletrólise da água? Hidrogênio verde. Não, professor, a gente pegou lá a eólica e tal, ela acumulou energia numa bateria e a gente usou para produzir hidrogênio. Hidrogênio verde. Esse que é o segredo do hidrogênio, galera, tá? Só que vocês perceberam que eu fiz todo um apanhado para a gente lembrar, ó, um pouquinho de eletrólise aquosa. Então, já é meio que 2 aulas em uma aqui, que eu tô falando de hidrogênio verde revisando a eletrólise aquosa, tá? Outra coisa importante, gente, é nós lembrarmos os polos da eletrólise. E aí eu gosto de ensinar o macete do pão. Quando a gente vai resolver uma questão de eletrólise, você lembra do macete do pão. O que é o macete do pão na eletrólise? É que o polo positivo da eletrólise é o ânodo, onde alguém perde elétrons e sofre oxidação, ó. Então, na eletrólise, esse macete aqui é só para eletrólise, tá, gente? Positivo é ânodo, onde tem alguém ali sofrendo uma oxidação. Bom, se vocês olharem para cá, para o nosso esqueminha, a oxidação está acontecendo nesse eletrodo aqui, certo? Ó, porque tem alguém aqui que está perdendo elétrons. Então, se a oxidação aqui, ó, esse eletrodo é o polo positivo. Esse eletrodo aqui, ó, é o ânodo da eletrólise, onde alguém está oxidando. Ó. Oxidando está aqui, perdendo os elétrons, tá? O outro eletrodo, você faz a analogia contrária. Então, esse eletrodo aqui, ó, ele é o polo negativo. Polo negativo é o cátodo da nossa eletrólise, ó. Então, a gente já pode dizer aqui que o gás oxigênio ele é produzido no ânodo, polo positivo, gás hidrogênio é produzido no cátodo, que é o polo negativo.
Vale destacar também, galera, que pela proporção estequiométrica entre hidrogênio e oxigênio, que é de 1 para meio, o volume de hidrogênio produzido é maior do que o volume de oxigênio produzido. Para ser mais específico, é o dobro. Porque não esqueçam que o volume é proporcional ao número de mols, tá? De um gás. Se aqui você está produzindo 1 mol de hidrogênio, não aparece, mas aqui na frente tem 1, e aqui você está produzindo meio, o número de mols do hidrogênio é maior do que o número de mols do oxigênio. Portanto, o volume de gás hidrogênio produzido nesta eletrólise é o dobro do volume do oxigênio produzido. E olha só que engraçado. Muita gente poderia dizer que não, porque a massa de 1 mol de hidrogênio é 2 gramas, a massa de meio mol de gás oxigênio é 16. Mas apesar da massa do hidrogênio ser menor, massa de um gás, a massa, ela não afeta o volume. O que afeta o volume de um gás é o número de mols. E aqui eu estou falando de volume do gás. Tem nada a ver com a fórmula da densidade lá, que é M sobre V. Tá bom, gente? Então, deu para lembrar, galera, essa abordagem aí sobre eletrólise aquosa? Conseguiram captar a ideia? E entenderam o que é hidrogênio verde? Qualquer dúvida aqui, galera, deixa nos comentários. Espero que essa aula tenha te ajudado. Não esqueça que eu volto muito em breve, porque essa saga aqui está só começando. Tem outras dicas aqui mais rápidas que eu quero dar para vocês ao longo dessa semana de preparação para o Enem, beleza? Fico por aqui contando com o seu like, meu caro aluno. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê em breve. Até a próxima. Valeu!